Graça e paz, irmãos, boa noite a todos vocês. Espero que todos estejam bem, que o amor de Cristo Jesus esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, que Deus abençoe por nós estarmos juntos mais uma vez nesse sábado à noite. Sou muito grato a Deus pela vida de vocês e pela fidelidade de todos vocês. Eu queria que nós pudéssemos abrir o nosso coração essa noite para entrar na presença do nosso Deus e que pudéssemos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Que hoje, nesse sábado, que antecede, ou seja, antes da ceia do Senhor, nós estejamos todos juntos para pedir ao Deus Altíssimo que limpe o nosso coração do pecado e ao mesmo tempo que nós possamos adorá-lo como Ele merece. A nossa entrega de louvor, a nossa entrega de adoração. Então eu agradeço muito a fidelidade de todos vocês de estar comigo nessa live essa noite. Eu queria que você comigo agora orasse ao Senhor para nós meditarmos na palavra do Senhor e para pedir para que o Espírito Santo fale conosco através da palavra maravilhosa dele. Vamos orar todos juntos, por favor? Senhor Deus e Pai, nós agradecemos e te louvamos por esse momento que o Senhor nos concede. Obrigado, Deus, por estar com esses teus filhos aqui comigo nessa live. Que a graça de Jesus esteja sobre todos, que nós possamos ver a mão poderosa do Senhor sobre todos nós. Fala conosco, Pai, para que realmente o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia esteja sobre nós. E que nós possamos estar com o coração aberto, Pai, para ouvir o que o Senhor tem a falar para nós essa noite. Eu peço em nome de Jesus que a tua mão poderosa esteja sobre nós. E no momento que nós formos ler a tua palavra, que a tua palavra se transforme na ação do Espírito e venha em nossos corações em nome do Senhor. Nós agradecemos por esse momento e eu peço a ti que o Senhor realmente cuide do teu povo, cuide dos teus filhos, Pai, os teus filhos que estão enfermos, aqueles que precisam do trabalho, que o Senhor Jesus esteja visitando nesse momento agora, é o meu clamor e a minha oração. Eu peço em nome de Jesus. Fala conosco agora, Pai, através desse salmo, esse belo salmo que o Senhor tem para nós essa noite. Louvado seja o Senhor, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que eu louvo e agradeço. Amém, Jesus. Queridos irmãos, eu queria propor para vocês, para nós estarmos meditando num salmo essa noite, e se você tiver com a sua Bíblia aí, por favor, perto de você, abra no Salmo de número 43. Salmo de número 43. Eu gosto sempre aos sábados nós meditarmos um pouquinho nos Salmos. Essa semana nós não tivemos a live na quarta-feira, devido à minha impossibilidade de eu fazer essa live, mas hoje eu queria propor esse salmo para nós meditarmos todos juntos, essa belíssima passagem, nesse salmo, esse cântico de louvor que o salmista prepara para todos nós. Eu quero que você abra aí no Salmo de número 43 e vamos ler junto à palavra do Senhor. Salmo de número 43 diz assim: Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sob a pressão dos meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao seu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria, e ao som de harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que me estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Amém, irmãos? Um belo salmo, um salmo maravilhoso que o escritor preparou para nós esta noite. Eu queria que você
pensasse um pouquinho nesse salmo, e eu estava meditando nele e algumas coisas me fez pensar, e esse salmo veio à minha memória, porque é um salmo muito que expressa o desejo do salmista estar voltando para a sua terra. O salmista está narrando de uma forma geográfica 3 referências geográficas. Ele está usando as terras do Jordão, o Monte Hermon e o Monte Mitzah. Nós entendemos, quando nós olhamos para a geografia bíblica, que o Monte Hermon fica no extremo norte de Israel, local onde brota o Rio Jordão. O Monte Mitzah é um pouquinho, quase na mesma região, mas um pouquinho afastado desse monte que nós estamos comentando. E agora você percebe que o salmista demonstra num momento muito difícil da sua vida, porque ele foi obrigado a ter que sair da sua terra natal. E longe da terra natal, por situações que os inimigos oprimiram, as narrativas bíblicas que nós entendemos o contexto do Salmo, também é um momento difícil do rei Davi, que possivelmente estava longe da sua terra fugindo, e ele está num momento geográfico longe do tabernáculo, longe de Jerusalém, longe do lugar de adoração. E ele tem o desejo no seu coração de voltar para a sua terra, de adorar a Deus, de buscar refúgio em Deus, porque os inimigos têm oprimido. Ele a tal ponto de o que ele tinha de prazer, agora ele não tem mais. Mas ele tem um desejo de voltar para a sua terra natal, para a sua casa, o desejo de adorar a Deus no templo, o desejo de buscar a Deus como ele outrora fazia. E aqui o coração dele está pesado nesse momento, porque ele está longe da sua terra natal e longe da casa de Deus. Se você parar e pensar nesse contexto de passagem, no Salmo de número 43, talvez seja o momento que nós estamos vivendo. Eu sei que você está na sua cidade, você está no seu lar, mas nós não podemos estar adorando ao nosso Deus na igreja, estar buscando a Deus, louvando a Deus fisicamente na igreja. E eu queria que você pensasse nesse tema que eu propus para esse sermão, o desejo de retornar para a casa de Deus em meio aos inimigos, à opressão dos inimigos. Nós estamos vendo essa doença avançando, ninguém sabendo o que vai acontecer, os comércios fechados, nós não sabemos os microempresários se sobreviverão nisso ou conseguirão ter as finanças para bancar os seus compromissos. Nós não sabemos quando as igrejas terão essa liberdade de abrir suas portas para receber os membros. Algumas igrejas estão abrindo as portas com 30% sua membresia. Mas tem todas as seguranças. A igreja que tem muitos idosos, pessoas de risco, é muito preocupante abrir. E a questão que nós podemos tirar desse salmo é o desejo de voltar a adorar a Deus em meio a essa situação tão difícil. Eu gosto, você que é novinho não vai lembrar muito desse filme, mas já ouviu falar. Em 1982, existia um filme que foi muito famoso, divulgado, que fez muito sucesso, chamado ET. Você lembra desse filme? E era um extraterrestre, feinho para alguns e bonitinho para outros, que ele veio para a Terra e conheceu alguns jovens, garotos, na verdade, crianças. E ele andava para conhecer a fauna terrestre, a geografia terrestre.
Mas o desejo dele, que era o conhecimento para ele entender o que se passava ali na terra, mas ele tinha um dedo que brilhava, a ponta do dedo, e toda vez ele apontava para a casa dele e falava: ET, casa, ET, casa. Você lembra desse filme? E quando eu estava preparando essa mensagem, eu pensei comigo, qual é ou quais são os desejos dos irmãos em Cristo, dos filhos de Deus, de voltar a adorar a Deus na sua casa? Quais serão os desejos de nossos corações de falar: Abril, posso voltar a adorar a Deus? Será que nós estamos com essa ansiedade de poder estar adorando a Deus na casa dele? Ou será que está muito bom essas lives? Irmãos podem navegar em outras páginas, discutir outras mensagens. Será que nós estamos com o desejo de voltar a adorar a Deus na casa dele? O salmista fala, nesse relato que nós demos, que um dos maiores desejos dele é estar na sua casa, voltar para a sua terra. Eu creio que quando a gente voltar a adorar a Deus, quando nós colocarmos as nossas plantas dos pés dentro do templo de Deus, muitos sentimentos virão à nossa memória. Mas eu espero que um dos sentimentos que venham para mim e para você seja o sentimento de: que saudade que eu estava do meu lar. Que saudade de eu estar na casa de Deus. O salmista diz isso. O salmista nos relata, se você ler o capítulo como nós lemos, apenas 5 versículos, coisa rápida, mas tem muita coisa a nos ensinar. E voltar para a nossa casa, o desejo do salmista era voltar para a casa de Deus e para a sua terra, para ter a oportunidade de adorar ao Deus Altíssimo no templo. De buscar, que outrora era tão fácil a Deus, agora está difícil para ele, pois os inimigos são um escudo de empecilho para ele poder voltar a adorar a Deus. Nesse momento que nós estamos vivendo, há um escudo dessa doença para que nos impedem de chegar até o altar e adorar a Deus dentro da casa, da casa de Deus, da Igreja Metodista Livre ou qualquer igreja cristã. Há um empecilho que os inimigos estão tentando nos impedir de todas as formas de adorar a Deus. Se você olhar toda a situação, a casa de Deus, que é um lugar de consolo, um lugar de refúgio, um lugar que nos momentos mais difíceis você pode chorar na presença de Deus, será o último lugar que as autoridades deixarão abrir. Espero que quando você volte para a casa de Deus, tenha esses sentimentos que eu quero compartilhar com você nesse Salmo de número 43. Esse sentimento e esse desejo de voltar para a casa de Deus, que a primeira situação que você vai ver que o salmista nos ensina e nos encoraja a fazer, está aí no versículo 1. Note que o salmista diz para nós no versículo 1: faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia minha causa contra a nação ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto. Aqui o salmista está mostrando para mim e para você, quando você lê o versículo 1, que o salmista pede a Deus que Deus haja como juiz. E Deus agindo como juiz, ele possa decidir uma demanda. Demanda que para nós, que entendemos um pouquinho do direito, é uma demanda judicial. O reclamante é o escritor do Salmo. O reclamado é a nação dos inimigos que priva o salmista de chegar.
e pede a esse juiz, que é Deus, que traga um julgamento que defenda essa reclamação. Note que o salmista usa uma linguagem jurídica para trazer aos que assim o lê, entendendo que voltar para a casa de Deus é um lugar tão bom que deve ser o desejo do meu coração de buscar a justiça. Quando ele fala, faze-me justiça, ele está dizendo, traz para mim, Deus, a sua verdade, a sua justiça, mas acima de tudo, olhe para mim, para ver se eu sou justo. Se a minha reclamação tem fundamento, se a minha reclamação tem status de lei. Olha o que o salmista está dizendo para mim e para você. Desejo voltar para a casa de Deus, pois eu quero justiça. O Senhor sabe que eu quero voltar para lá, mas os inimigos não me deixam voltar e adorar a Ti. Os inimigos têm impedido o salmista de colocar a sua demanda, por exemplo, a Deus pelos opressores que estão querendo impedir. Será que você tem o desejo no seu coração, esta noite ou esses dias, de chegar a Deus e falar, Deus, eu quero voltar para a Tua casa. Deixa eu voltar. Tira essa doença desse mundo e traz a nós o alívio de poder adorar a Deus. Talvez seja um sentimento que as pessoas precisem trazer de volta, que é aquele sentimento da alegria de estar na casa dele. Graças ao Deus eterno, nós temos esse meio de comunicação, mas é diferente. Igreja é um lugar, é um local onde o Senhor diz para todos nós que somos pecadores, que somos muitas vezes infiéis, que não agradamos ao Deus eterno, de dizer para nós, pode vir, eu recebo você. Aqui a sua demanda tem peso. Aqui o juiz, que é Deus, ele é imparcial. Ele cuida de nós como um pai cuida de filho. E o desejo do salmista é voltar para a casa de Deus, porque os inimigos têm oprimido os cristãos muitas vezes em vários países de poderem adorar a Deus. Muitas autoridades do nosso Brasil estão nos impedindo de adorar a Deus. Eu sei que é um momento de precaução, eu entendo isso. Mas a igreja é um hospital que cura da alma, que nenhuma vacina, nenhum remédio pode curar, só o sangue de Cristo. Segunda coisa que você vai ver nesse salmo, que o salmista mostra o desejo de voltar para a casa de Deus, que é no versículo 2. O salmista diz assim, pois Tu és o Deus da minha fortaleza, por que me rejeitas? Porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Por que eu ando reclamando demais dos inimigos? Talvez porque eu esteja longe de Deus. Não só a casa de Deus, mas daquele que habita dentro do templo. Aquele que é a causa, aquele que é o fundamento da minha fé. O salmista está dizendo que ele está reclamando. Se você pegar um contraponto no Salmo de número 13, o Salmo diz 4 vezes nos 2 primeiros versículos, até quando, Senhor? Até quando, Senhor? E aqui o salmista está dizendo e pedindo a Deus que dê a ele proteção, dê a ele
força, dê a ele o continuar na fé. Porque se nós olharmos essa situação que nós estamos vivendo no Brasil, esse desânimo total de empresas fechando, hospitais dotados, pessoas morrendo, e nós estamos sendo impactados com as mídias, falando só morte, desgraça, desemprego, e nós estamos esquecendo de olhar no que Deus tem para nós. Amanhã nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E amanhã eu quero trazer um texto para você pensar um pouquinho. E eu quero preparar o seu coração já esta noite, para que você tenha essa proteção divina de Cristo Jesus. Porque quando você voltar a adorar a Deus, eu espero que você se lembre desse momento que nós estamos vivendo. Sabe por quê? Porque nós tínhamos com tanta facilidade a adoração a Deus dentro da igreja, e muitos cristãos deixavam e deixaram isso passar. O salmista está pedindo que ele precisa de força para voltar para sua terra natal, de força para adorar a Deus na igreja, força e proteção ele está pedindo. À primeira vista desse salmo, nesse versículo de número 2, é apenas uma declaração. Tanto é que os teólogos nos mostram através dos estudos, e se você ler, você vai concordar, que o Salmo de número 43 está na sequência de narrativa do Salmo 42. Não é simplesmente o 42, você para de ler, ensina outra temática, outra direção, e depois você vai para o Salmo 43 e volta uma nova temática. Não. O Salmo 42 e 43 você tem que ler junto, para você entender que o salmista tira coisas do 42 e coloca no 43, tira coisas do 43 e coloca no 42, e eles se ligam entre si. Porque o mesmo desejo do salmista de adorar a Deus na casa de Deus demonstra no 42 que a alma do salmista é o desejo de buscar a Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, quando você voltar a adorar a Deus no templo do Senhor, abra o teu coração e busque a proteção e força divina de Deus para se recuperar de tudo o que você está passando. Eu convido a você, meu irmão, minha irmã, que ainda você não pode estar na igreja adorando a Deus, mas você é igreja. A sua casa é a igreja. Enquanto você não pode ir no templo adorar a Deus, faça a sua casa uma casa de oração. Faça a sua casa uma casa de adoração. Faça a sua casa uma casa de buscar a Deus. Porque o desejo de voltar para a casa de Deus, ainda nós não podemos, mas o desejo permanece. E esse desejo que permanece no meu e no teu coração, ele está pedindo o salmista aqui, fortaleça esse desejo, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Local, sentido geográfico. Meu irmão, a terceira coisa que você aprende nesse salmo, que é um salmo fantástico, que eu acho belo demais, que o salmista ensina o desejo de voltar para a casa de Deus, está lá no versículo 3. Versículo 3 diz: envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me leve ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Olha o que o salmista está dizendo, meu irmão. Olha o que o salmista está falando. O salmista está querendo voltar tanto para a casa de Deus, que ele está pedindo a consciência na direção. Talvez hoje você esteja perdido. Talvez você nem sabe o que vai fazer no dia de amanhã. Talvez você está fraco.
Você não tem desejo de ler a palavra, de buscar a Deus, de orar a Deus. As situações dos inimigos têm forçado tanto você que você nem sabe o que vai conseguir fazer amanhã, você não está resistindo à potência dos inimigos. Mas eu queria dizer para você, esse Deus que dá proteção para você, é o mesmo Deus que dá direção para você. A consciência da verdade, a consciência de entender o jeito que a Escritura tem de nos mostrar uma luz que ilumina o caminho. O desejo de voltar para a casa de Deus deve estar no coração de todos nós, pois precisamos de direção. Quando as autoridades disserem para nós assim, está liberado culto em igreja cristã, o que nós iremos fazer? Será que agora eu vou voltar como antigamente era, em alguns corações, que a igreja era um clube cujo eu mostrava minha carteirinha e eu entrava? Ou será que agora voltar a adorar a Deus na casa de Deus é o desejo do meu coração, da direção verdadeira de Cristo? Hoje o sentido da luz do caminho é o sentido de direção. Guia-me e leva-me ao Santo Monte. Hoje eu creio que os cristãos, quando puderem adorar a Deus na igreja, e isso eu clamo para que seja, tenha um sentido novo na sua vida de adoração. Tenha um sentido novo de direção. Que possamos ir para a casa de Deus, adorar a Deus de verdade, adorar a Deus de uma outra maneira, porque Deus quer nos direcionar a fazer isso. Basta o Orlando buscar a esse Deus. A pergunta que fica nesse versículo 3, como a verdade de Deus ou seus preceitos santos poderiam levar o salmista à volta a Jerusalém se ele estava sendo impedido pelos inimigos e está longe? Eu creio que isto aqui fica muito claro dentro do texto. Se você julgar pelas queixas do salmista, o tratamento dos homens iníquos, impedindo ele voltar para o templo, ele entende uma coisa: o homem mau vai colher a maldade, o homem bom vai colher a graça e a bênção de Deus na direção certa. A direção de voltar para o templo deve estar no meu e no seu coração, meu querido irmão. O irmão, o desejo dele era voltar para o templo em Jerusalém e adorar a Deus em Jerusalém. E espero em nome de Jesus que você também tenha esse desejo no coração de querer voltar a adorar a Deus, louvar a Deus, buscar a Deus, não de meros mortais num templo religioso, fazendo só o básico, ou nem fazendo, nem querendo adorar a Deus. O salmista nos ensina que precisamos ter consciência como era bom, como era feliz e eu não sabia, mas que isso retorne, mas com a essência original. A essência é que eu sou o templo de Deus, que o Espírito Santo de Deus habita em mim, e eu irei para o templo adorar a Deus, engrandecer o nome de Deus, exaltar o nome de Deus e dizer a Ele como eu sou grato, Deus, por estar na sua casa, como eu sou grato de poder te buscar. Quarto desejo no coração do salmista, que está no versículo 4 e versículo 5. Olha que belos versículos. Todo salmo é belo, mas esse mostra o momento que nós estamos vivendo. E esse desejo do salmista
deve estar impactando os nossos corações, enchendo com esse desejo. Versículo 4 e versículo de número 5 diz assim: então irei ao altar de Deus, a Deus, que é minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Porque estás abatido, ó minha alma? Um questionamento do salmista. E porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e Deus meu. Olha o que o salmista diz. Ele tem o desejo de voltar para a casa de Deus, pois ele quer adorar a Deus com alegria. Quando foi a última vez que você teve a oportunidade de adorar a Deus com salva de palmas, louvando a Deus de mão erguida, joelhos dobrados, lágrimas correndo no rosto, buscando a face de Deus? Não no sentido de entender, eu quero ver a Deus, porque com os olhos humanos você não consegue, não pode. Mas o desejo do coração de buscar a divindade de Deus, o clamor do arrependimento e adorar a Deus na sua casa com alegria. Quando foi a última vez que você chorou, sorrindo? Tão difícil estava para o salmista, tão angustiante estava para o salmista, porque ele diz, porque turbes dentro de mim, ou seja, porque eu estou sofrendo. Sabe por que ele estava sofrendo? Porque ele estava longe da terra, longe da casa de Deus, longe de Deus. Espero que esse sentimento esteja com você também, meu irmão, minha irmã. Que você busque a Deus, busque o desejo de adorar a Deus de verdade. Que você sinta esse retorno à casa de Deus. Salmista está agora demonstrando para mim e para você que ele quer adorar a Deus com alegria. É a hora da gente abrir o coração para Deus. E quando nós passarmos a porta do templo da igreja, entre para a realidade divina e busque a Deus de verdade. Porque o salmista está demonstrando que os inimigos estão tirando o desejo dele de adorar a Deus, estão levando ele para longe da sua terra natal e da casa de Deus. E isso o angustia. Lógico que deixa ele angustiado por situações, talvez até colhendo o que plantou, pessoas que estavam se afiliando a outros que são ímpios. O salmista entende a situação que ele está vivendo, mas ele expressa com tanta clareza que ele deseja voltar para a casa de Deus, pois precisa adorar a Deus com mais afinco, com mais alegria. Quantos de nós têm falado a Deus, Deus, quando eu voltar a adorar ao Senhor, quando eu voltar a buscar ao Senhor, será diferente. E eu espero que seja mesmo em nome de Jesus. Eu preciso buscar a Deus diferente. Eu preciso voltar para a casa de Deus com um novo significado. Não que o significado esteja errado hoje. O significado de adorar a Deus na casa dele é comunhão, salvação, sangue de Cristo, trazendo à memória a todos nós o que significa adorar a Deus. Mas o novo significado que eu quero que você pense é o sentido, a direção do seu servir ao Jesus e ao Senhor deve ter um reset. E esse reset é o plano original de Deus. Morri por você, para você me buscar e adorar. E através de mim, eu te dou a salvação, diz Cristo o Senhor. Que você tenha em seu coração, meu querido irmão, irmã,
esse desejo no seu coração. Esse desejo que o salmista demonstra para nós nessa passagem, que ele tem apenas uma coisa, o desejo de voltar para a sua terra natal e para a sua casa. Note, nós não estamos em casa ainda. Enquanto estivermos aqui na terra, estamos numa caminhada, numa peregrinação para o lar celestial. Mas enquanto nós não chegamos lá ainda, Deus coloca a gente em pontos específicos para lá adorar, lá o altar de Deus, lá o servo de Deus se unem, lá se proclama a bênção, lá se proclama a salvação, lá se proclama a transformação. E é por isso que nessa pandemia, os últimos locais que serão abertos serão as igrejas. Porque as autoridades entendem que a igreja é luz para os perdidos, direção para aqueles que estão angustiados, salvação para aqueles que estão desgarrados, cura emocional, cura da ansiedade, cura do sofrimento. E os inimigos querem impedir a igreja de ter essa oportunidade de trazer de volta os membros em adoração ao Senhor. Quando você estiver nas suas orações diárias, peça a Deus isso. Que Deus afaste os inimigos e afaste essa enfermidade, para que possamos ir em segurança à casa de Deus, trazendo nossos desejos mais íntimos de buscar a Deus, de adorar a Deus, de ser diferente a minha adoração. Que você não tenha vergonha de levantar os seus braços, bater palmas ao Senhor, clamar ao Senhor, chorar ao Senhor no altar de Deus, porque é isso que Deus espera daqueles que servem ao Senhor. Você crê nisso, meu irmão e minha irmã? Eu estou com muitas saudades de vocês, de nós estarmos juntos, adorando a Deus dentro da igreja. Porque nesses cultos online que nós temos, graças a Deus nós temos essa oportunidade, estamos retomando isso lá no culto, onde se centraliza os japoneses, na Casa 72, e lá tem a filmagem, lá temos 5 ou 6 pessoas no máximo, com afastamento, tomando os devidos cuidados, porque nós queremos levar até a sua casa a palavra de Deus. E quando você abrir uma live, que eu peço para você amanhã, pela manhã, que nós teremos a ceia do Senhor, sinta-se representado pela igreja, porque eu quero entrar na sua casa e fazer a ceia com você, celebrar a ceia com você, porque enquanto nós não podemos estar juntos, a igreja vai até você, porque é isso que Cristo nos ensinou. Ainda nós não podemos nos abraçar, ainda nós não podemos nos cumprimentar, mas eu queria esta noite dizer a você, sinto falta de você. Sinto falta do seu sorriso, do seu abraço, daquele cumprimento que você diz, a graça e a paz de Jesus esteja sobre você. Então eu queria que esse texto que nós lemos hoje, do Salmo 43, seja a realidade na sua vida. Seja o desejo do seu coração de buscar a Deus, de engrandecer o nome de Deus quando você tiver a oportunidade. De buscar a Deus, a igreja abrindo, nós todos juntos. Enquanto isso, faça a tua casa a casa de Deus. Faça a tua casa o templo de Deus. Faça a tua casa
Que o Espírito Santo tenha liberdade na sua casa, na sua família, e seja o reflexo do salmista, que muitas vezes nós estamos se esquecendo. Nós vamos aos extremos. Não pode adorar a Deus na igreja, a igreja não está aberta. Então, se eu tiver tempo de adorar a Deus, eu vou adorar a Deus, porque esse meio de comunicação que nós temos, graças a Deus, nós podemos, vários internautas podem entrar a hora que quer, assistir a mensagem a hora que quer, glória a Deus por isso, fica registrado lá. Mas é muito diferente. Diferente em qual sentido, Orlando? Em quaisquer sentido é diferente. Quando você receber a mensagem no seu celular dizendo a Igreja Metodista Livre está tendo um culto ao vivo, é o convite para você estar conosco, adorando a Deus e sentindo-se representado por aqueles que estão transmitindo a vocês. Que amanhã você tenha a oportunidade de celebrar a ceia do Senhor com o cálice e com o pão. E que você possa compartilhar comigo e com todos os presentes naquele culto, lá na Igreja Metodista Livre, na Casa 72. Ali, você não está presente ali, mas estamos conectados e ligados pelo Espírito, para que ao celebrar a ceia, você traga memória da casa de Deus, traga memória a cruz de Deus, a cruz de Cristo que te salvou, para você ter alegria em adoração ao Senhor. Convido você, meu irmão, minha irmã, a estar agora entrando na presença de Deus e orando comigo. Por favor, que possamos orar juntos. Os inimigos não impedirão a todos nós de buscarmos a Deus, porque ainda temos essa liberdade de adorar a Deus em qualquer lugar. Feche os seus olhos, por favor, meu irmão e minha irmã. Senhor Deus e Pai, nós queremos pedir ao Senhor, Pai Celestial, que a Tua graça, o Teu amor e a Tua imensa e maravilhosa misericórdia estejam com todos esses Teus filhos, com seus lares, com suas famílias. E que o coração, Pai, quando estiver pensando no domingo, seja um coração de arder o desejo de buscar ao Senhor na sua casa. O desejo de buscar ao Senhor com todas as suas forças. Porque os cristãos precisam trazer no coração aquele sentimento, aquele desejo de te adorar, de glorificar, de exaltar. Papaizinho querido, o salmista diz que ele tinha em seu coração o desejo de adorar ao Deus no templo. E que nós possamos ter esse desejo também. Que o Teu Espírito Santo, Papaizinho Celestial, venha sobre esse Teu filho e Tua filha que estão comigo aqui nessa live. E que na casa, no lar, seja o templo de Deus. Enquanto nós não temos a oportunidade de estar ainda na igreja, que nós sejamos a igreja dentro do nosso lar. Eu peço, Pai, por todos os Teus filhos que estão passando por momentos de enfermidade. Eu peço pela nossa querida irmã Andresa, que está passando por momentos difíceis de enfermidade. Obrigado pela cura do irmão dela, em nome do Senhor. Obrigado pela dona Lisete, a mamãe dela. Nós te louvamos por isso. Eu quero agradecer também pelo pastor Azael, que está melhorando em nome do Senhor. Voltou para o lar, saiu do hospital. Esteja abençoando a todos esses Teus filhos que estão comigo nessa live, Pai. Aqueles que precisam da mão poderosa do Senhor. Continua cuidando da Andréia Sato em nome do Senhor. Continua abençoando essa vida em nome de Cristo Jesus.
Pai, nós te louvamos e agradecemos pela tua palavra que é real, que a tua palavra é poderosa, Pai. É o que eu agradeço, Pai. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande, belo e maravilhoso amor do nosso Deus Todo-Poderoso, e que a consolação do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã. Prepara aí os elementos da ceia amanhã, para nós meditarmos na palavra do Senhor, adorarmos a Deus com todo o nosso coração, e que no momento da ceia você esteja unido comigo para participarmos da ceia do Senhor. Deus abençoe a vida de todos vocês. Aguardo vocês amanhã às 9h30, quando você receber uma notificação aí no seu celular ou no seu computador, tablet, não importa. Quando você receber, entra comigo lá. Adore a Deus comigo amanhã no culto de adoração ao Senhor. Deus abençoe vocês. Conto com vocês amanhã e também na nossa live na quarta-feira às 20 horas. Estaremos todos juntos para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe a todos vocês. Grande abraço a todos vocês. Um beijo no coração. Que se sinta com a paz de Cristo e com a graça do Senhor no seu lar agora, em nome do Senhor Jesus. Boa noite a todos vocês. Um excelente domingo, cheio da graça e da mão poderosa de Cristo no seu lar, em nome do Senhor. Tchauzinho, queridos.